para a questão de química. Acompanhe aí na telinha. O iodo pode ser obtido a partir dos iodetos naturais, tais como, aí deu aí um iodeto, certo? Com o iodo e o sódio. Ao se tratar soluções aquosas do iodeto com, então ele quer saber como é que eu posso obter o iodo, certo? A partir desse iodeto NaI. Então para cá, vestibulando, o que é que vocês têm aí? Você tem NaI, um iodeto, e quer obter o iodo sozinho, isolado, tá? Então, se eu tenho lá do composto NaI, a gente sabe que aí é uma ligação iônica, né? O Na é da família 1A, é um metal, o iodo é da família 7A, é um ametal. Metal mais ametal forma ligação iônica, tá? Então, eu não tenho aí uma molécula, eu tenho um composto químico, o NaI, esse iodeto. O que é que eu quero? Quero separar o Na do I, o sódio do iodo, quero obter o iodo sozinho. Então, ele deu as opções abaixo. Ora, o que é que você sabe? Se eu tenho Na e tenho iodo, e eu quero separar o iodo do Na, eu vou ter que quebrar essa ligação química. Então, eu vou ter que colocar esse composto químico, o iodeto aí, de sódio, o NaI, eu vou ter que colocar ele com um elemento mais reativo do que o iodo. Aí vocês estudaram lá em reações químicas a parte da reatividade, né? E vocês viram que eu vou ter que procurar aí, de preferência aí, pelas opções, eu vou ver se tem algum elemento na própria família do iodo que seja mais reativo que ele, para deslocar ele e ocupar o lugar dele. Vocês aprenderam lá e sabem disso, se você olha aí a tabelinha, na família 7A eu tenho o cloro, né? Então o cloro ele é mais reativo que o iodo, e nas opções existe o cloro. Então você não pode perder essa questão, porque se eu tenho lá, eu quero obter o iodo, e eu tenho um iodeto de sódio, eu tenho o sódio lá com iodo, eu vou ter que retirar esse iodo. Para eu retirar esse iodo, eu tenho que ter um elemento mais forte para arrancar esse iodo. Eu tenho que ter um elemento que seja mais reativo, tá? Que a reatividade seja maior do que o iodo. E vocês aprenderam isso, que se você olhar na tabela, você tem, na mesma família do iodo, você tem o cloro, que é o elemento mais reativo. Lembrando até da parte também de eletronegatividade, o cloro é forte e o flúor é mais forte ainda, está sempre acima do flúor, então você pode lembrar para fazer uma analogia com a eletronegatividade. Então, se você for lá na fila de reatividade, você vai ver que o cloro ele é mais reativo do que o iodo. Então, se eu quero separar o iodo do sódio, eu vou botar esse composto NaI, eu vou botar ele em contato com o cloro, porque o cloro vai deslocar o iodo e vai se juntar com Na, formando o NaCl, aquele sal de cozinha, tá certo? E o iodo, você vai dessa forma obter o iodo. E como a questão perguntou isso, o iodo pode ser obtido, tá? A partir dos iodetos naturais, NaI, aí ele quer saber com quem tem que reagir o NaI. Então vamos voltar para a questão, olha aí. O iodo pode ser obtido a partir dos iodetos, o iodo pode ser obtido a partir dos iodetos naturais, tais como o iodeto de sódio, ele deu aqui, ó. Ao se tratar soluções aquosas do iodeto com, ora, se eu quero obter o iodo, eu quero tirar o iodo aqui do Na. Então eu pego um elemento mais reativo, pela opção eu tenho quem? Letra E, o cloro. Acompanhando aí a solução, ó, letra C. Para deslocar o iodo do iodeto de sódio, precisamos de um elemento químico mais reativo, no caso o cloro. Então, ó, tá aqui o cloro, ó, que ele é mais reativo do que o iodo, então o cloro entra no lugar do iodo e separa o iodo. Dessa forma você obteve o iodo, que era o que a questão queria. Na verdade é letra E, o cloro, tá? Aqui botaram letra C, foi só um errozinho, tá certo? Mas a opção correta é letra E. Beleza? Vestibulando, para cá, para cá, para cá. Nós vamos agora para uma próxima questão, uma questãozinha de cálculo, tá certo? A gente sempre está fazendo aqui muitas questões teóricas, muitas questões do Enem, próximo feriado também, nós vamos dar uma aula aqui de física fazendo questões do Enem, mas é sempre bom que a gente faça aquelas questões de cálculo e sempre vem na prova de química aquela parte de estequiometria. Então preste bem atenção a essa questão que nós vamos fazer agora, uma questão simples, só para fixar esses conhecimentos e lembrar para vocês alguns detalhes. Acompanha aí, próxima questão. A quantidade de moléculas de água presente no indivíduo de 60 kg, que tem 70% em massa de água em seu organismo é... Aí deu aí as opções, deu os dados, massa
molares do hidrogênio vale 1, do oxigênio 16, que isso a gente vê também na tabela, e deu o número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Então vamos repetir, sempre lá no vestibulando, você lê a questão, depois lê novamente, que aí você consegue absorver melhor o que ela quer. É que nem em casa, que nem quando a gente acompanha um documento ou uma notícia, é sempre bom que a gente leia novamente a questão. Então vamos lá. Ó. A quantidade de moléculas de água presente, no indivíduo de 60 kg que tem 70% de massa de água em seu organismo é. Então ele quer a quantidade de moléculas de água presente no indivíduo que pesa 60 kg e que tem 70% de sua massa composta de água. Então para cá, vestibulando. Você veja bem aí que é uma questão de estequiometria e é só lembrar, se ele quer a quantidade de moléculas, então eu vou colocar a minha incógnita, vou colocar o meu xzinho em moléculas, tá certo? Então vamos para a questão, acompanhem bem a solução. Ó, a massa de água, todo mundo sabe, é 18. Quem não souber faz H2O, né? O H vale 1 vezes 2 dá 2, o O vale 16, então 2 mais 16, 18. Mas isso você está acostumado de sala de aula, já sabe o peso molecular da água, 18. O indivíduo tinha 60 quilos, né? Desculpa aqui, o computador está passando direto. O indivíduo ele tinha 60 quilos. E por que eu botei aqui 42 quilos? Por quê? Porque ele disse que apenas 70% do nosso corpo, ó, é formado de água, né? Então, 60 quilos, 70% do corpo é formado de água, 70% de 60 quilos vai dar 42 quilos, certo? Aí eu pego e transformo essa massa para grama, né? Dá 4,2 vezes 10 a 4 grama, porque vocês viram em sala de aula que o quilo é 10 a terceira. Vestibulando? Ó para cá, vocês têm essa questão, pode rever essa aula, perguntar ao professor em sala de aula, mas pode acessar nosso blog e também pegar essas questões e as soluções, ok? Então, olha só, por que ficou 42 kg? Porque é 70% de água, então eu fui calcular 70% de 6, é só fazer 7 vezes 6, 42, tá certo? 42 kg. Qualquer dúvida, pergunta lá ao nosso professor de matemática, para ele relembrar que às vezes a gente tem uma duvidazinha, não esquenta agora, preste só atenção à solução química, e se tiver alguma dúvida em cálculo, em regra de 3, pergunta em sala de aula, a um colega, a um vizinho, ao irmão, ao pai que está aí acompanhando, tá certo? Então olha só, o que é que eu quero? Eu sei que em 18 gramas de água, eu tenho quantas moléculas? Aí todos vocês aprenderam, 6 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro, ele até deu na questão e sempre vem na prova. Então, no peso molecular da água, que é 18 gramas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aí esse indivíduo tem 42 quilos, ou seja, 4,2 vezes 10 a quarta grama. Então ele perguntou, qual o número de moléculas? Então eu vou colocar o N e o X embaixo de moléculas. Então acompanha aí na telinha aí como eu botei, ó, aí, 18 gramas, que é o peso molecular da água, a gente sabe isso, que existe quantas moléculas no peso molecular da água? 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá certo? Então em 18 gramas, que é o peso molecular da água, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Isso aqui é o número de Avogadro, vocês sabem disso. Aí ele perguntou, em 42 quilograma, que o indivíduo pesa 60 quilos, mas só vou pegar a porcentagem de água. Ele disse que 70% do corpo do indivíduo de 60 quilos é composto de água. Então eu vou pegar 70% de 60 quilos, 7 vezes 6 dá 42 quilos. Então em 42 quilos eu vou ter quantas? X moléculas. Então é só fazer a regra de 3 e eu vou achar o número de moléculas. Ok, vestibulando? Então para cá, ele perguntou qual a quantidade de molécula que existe num homem que pesa 60 quilos. Só que os 60 quilos tem o osso, tem a carne, tem os músculos, o tecido. Então ele disse que nos 60 quilos apenas 70% é formado de água. Então ele limitou a quantidade de água, porque a gente sabe que a maior parte do nosso corpo é formado por água, tá? Então eu vou calcular os 70% de 60 quilos, porque só me interessa a quantidade de água. Como 70% é formado de água, eu vou calcular os 70% da pessoa que pesa 60 quilos. Então, você tem um amigo que pesa 60 quilos,
quanto de água eu vou ter no corpo dele, presente no organismo dele. Aí eu vou calcular 70% de 60 quilos, é só fazer. 60 quilos corresponde a 100%, 70% vai corresponder a X. Aí eu vou achar aí que um indivíduo que tenha 60 quilos, na verdade, 42 quilograma dele correspondente à água. Então ele perguntou quantas moléculas de água existem em 42 quilos, né? Ou seja, em 70% de uma pessoa que pesa 60 quilos. Então, o primeiro passo que eu fiz, peguei o indivíduo que pesa 60 quilos, tirando o osso, tirando o tecido, como eu falei, só 70% de 60 quilos dá 42 quilos de água, então vou ver quantas moléculas existem em 42 quilos de água. Aí o que é que a gente sabe? Em 18 gramas de água, que é o peso molecular, existe sempre um número constante de molécula, que é o número de Avogadro que foi dado, 6,02 vezes 10 a 23.